Por que esquecemos das vidas passadas? Tá aí uma curiosidade que muitas pessoas têm, uma dúvida, um questionamento. Por que a gente não consegue lembrar das outras existências que nós já tivemos? Muitas pessoas questionam a reencarnação. Será que existe mesmo? Se existe, por que eu não lembro? Por que eu não lembro quem é que eu fui? O que eu fiz? Como que isso acontece? Como que existe vida passada se eu não lembro de nenhum? Muito se debate a respeito do espiritismo e da reencarnação. E um frequente questionamento, tanto quanto para os leigos quanto para os espíritas, é sobre a necessidade e o porquê que existe o esquecimento de nossas experiências em vidas passadas. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, tentar esclarecer essas dúvidas, trazer algumas explicações sobre isso. Afinal, por que não lembrar das vidas passadas? Será que é importante lembrar por que existe esse esquecimento? Qual que é o objetivo disso? E se todo mundo lembrasse das vidas passadas, de repente, o que será que iria acontecer no mundo, hein? Já parou para pensar sobre isso? Então vamos saber mais sobre vidas passadas neste vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a assistir esse vídeo até o final. Entrar aqui, conhecer esse canal que é feito para você que tem tema para todos os gostos. Muitas playlists diferentes, com temas diferentes. Tem vídeos que são verdadeiras aulas de história sobre assuntos bem interessantes que você pode gostar. E tem muito vídeo aqui falando sobre espiritismo, reencarnação, vida passada, mediunidade, sonhos, intuição, sensibilidade. É muito vídeo sobre diversas coisas importantes relacionadas a esses assuntos. Então, já se inscreve nesse canal e já compartilha com outras pessoas que também precisam saber mais sobre essas verdades da vida que nós falamos por aqui. Deixa sempre o seu comentário com a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão de tema para um próximo vídeo. E esse de hoje é mais um que vai para a nossa playlist sobre vidas passadas, um assunto que desperta tanto fascínio e curiosidade. Vamos saber hoje por que não lembramos das vidas passadas. Por que existe este esquecimento necessário? Necessário por quê? Vamos saber sobre isso? Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Vamos começar analisando um exemplo. Supomos que todo mundo pudessem, de repente, lembrar de suas vidas passadas. O que iria acontecer? Quantos de nós que talvez ficaríamos embaraçados, envergonhados perante aos erros cometidos? E se descobríssemos que fomos um tirano que ceifou várias vidas? Ou alguém que a história nos ensinou a temer e os atos repudiar? Será que conseguiríamos, todos nós, lidar com o peso da responsabilidade dos nossos atos passados? E se assim a gente também descobrisse que pessoas que hoje são do nosso convívio diário, da nossa família, pessoas muito próximas, hoje queridas, em alguma outra vida foram nossos inimigos, pessoas a quem fizemos muito mal, ou pessoas que nos fizeram muito mal? Como é que seria esse convívio hoje, hein? O esquecimento dessas encarnações anteriores é o amor divino de Deus intercedendo por nós, que vê aquele filho envergonhado por seus atos cometidos em encarnações anteriores, apaga o passado da sua mente para que esse possa ter um novo começo, sem, portanto, o peso da consciência a lhe travar os passos em direção ao progresso. Será que seria justo? Ou será que conseguiríamos ter uma nova vida para evoluirmos espiritualmente, moralmente, sem haver o esquecimento de todas as coisas desagradáveis e injustiças que um dia já cometemos em outras existências? Sobre isso, o Allan Kardec nos traz
uma reflexão no livro O que é o Espiritismo. No capítulo sobre o esquecimento do passado, Kardec é indagado se o homem pode aproveitar a experiência adquirida em outras vistas, visto que, ao esquecer-se delas, parece estar sempre a recomeçar. E aí, sobre isso, Kardec nos responde o seguinte: tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. E por isso, não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições. Apenas se esquece o modo por que as conquistou. Servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado? É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque se, no curso de uma existência, ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais firmeza, longe de ter de recomeçar tudo. Ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. E na mesma resposta ele ainda continua ao fazer a seguinte colocação: se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse as lembranças do passado? Ou seja, se já nos causa enorme sofrimento nossos erros nesta vida e nossas más escolhas, imagina se a isto se somassem nossos erros e delitos de todas as nossas encarnações. Teríamos provavelmente inúmeras crises de culpa e travaríamos novamente o nosso progresso. Portanto, lembrar de tudo aquilo que nós já fizemos em outras vidas pode não ser uma boa ideia, quando nós não temos a capacidade de entendimento sobre isso e nem a preparação adequada para termos esse conhecimento sobre tudo que já fizemos em outras vidas. Porque se nós estamos todos nós aqui em um mundo de provas e expiações, é um sinal que nós não fomos 100% bonzinhos em outras existências. E algumas coisas erradas nós já fizemos para hoje estarmos passando por expiações, por provas das mais variadas. E também, se estamos ainda reencarnando, é um sinal de que nós ainda temos muito o que evoluir, muito o que aprender em nossa trajetória como um espírito em evolução. Mas será que não seria mais fácil lembrarmos de nossos erros do passado e assim poder consertá-los? De acordo com alguns estudiosos sobre esse assunto, aparentemente a lógica leva a crer a isso. Porém, por trás de toda a lógica existem os sentimentos, que estando em nós confusos e imaturos, por sermos ainda um espírito em evolução moral, torna-se tudo isso perigoso. Se muitas pessoas, por simples desavenças nesta vida, procuram por vingança, tentar cumprir a lei pelas próprias mãos, imagina se lembrassem das outras vidas, dos problemas que já tiveram lá também. Imagina se você descobre que você não se dá bem com um familiar hoje, porque numa vida passada foram inimigos. Como é que seria esse convívio hoje? Será que seria possível buscar
pelo perdão, pelo amor ao próximo? Ou será que falaria mais alto o sentimento de vingança e separação? E o outro, será que perdoaria os seus erros por mais sinceridade que houvesse? Já diz a literatura espírita que o esquecimento é uma bênção divina que nos cobre com um manto de um recomeço para saldarmos as nossas dívidas com maior neutralidade possível de sentimentos. Vamos supor ainda que no meio da tua família esteja inserido alguém que em uma outra existência deu muito prejuízo, lhe deu motivos de queixa, que talvez o arruinou ou desonrou em uma outra existência. E que hoje, como um espírito arrependido das suas faltas, encarnou muito próximo a você, para que através dos laços de família pudesse reparar as faltas cometidas. E se você e essa pessoa lembrassem de tudo o que aconteceu em outras existências, será que hoje seria possível haver um arrependimento sincero, o aprendizado dos seus erros de uma forma genuína, o aprendizado e a evolução necessária que os dois se propuseram ao reencarnar no mesmo ciclo familiar? Será que, ao invés disso ser possível, será que não existiria sentimentos piores? E saber que o teu inimigo, que te fez muito mal no passado, está ali diante de você? Será que esses sentimentos não iriam renascer e nenhum dos dois iria conseguir superar os seus erros como se propuseram ao reencarnar? Então é por esses motivos que há esse esquecimento das outras existências, para que hoje possamos evoluir de uma maneira mais espontânea, que os sentimentos de hoje possam nascer e serem alimentados de uma maneira espontânea, genuína, para que a gente possa, de uma maneira melhor, mais confortável, reparar os erros que um dia a gente cometeu. E hoje ter essa oportunidade de fazer tudo diferente de uma forma melhor, seguindo sempre o caminho do bem. Então é necessário haver esse esquecimento para poder haver a evolução espiritual e moral de cada um de nós. Por outro lado, lembrar das vidas passadas, de tudo que a gente já fez, de algumas coisas importantes, é também uma forma de tratamento, cura, libertação, aprendizado e evolução. Mas isto só é possível quando a pessoa está preparada para lidar com essas lembranças, para entender todo o processo dessas coisas e saber como agir hoje. Tem pessoas que têm regressão de memória, despertando algumas lembranças de vidas passadas de uma maneira espontânea. Por uma questão de necessidade do espírito, acontece esse tipo de situação. E que vem sempre com um motivo. E que seria de curar aquilo que precisa ser curado. Se libertar de alguma culpa, de algum peso que está carregando de outra existência. Ou até mesmo como uma forma de tratamento de algum trauma que pode estar relacionado à vida passada, que a origem de tudo o que acontece hoje está lá em outra vida. E aí tem os tratamentos, a terapia de vidas passadas, a terapia reencarnacionista, que entra como uma forma de tratamento de algum trauma, de algum problema que a medicina às vezes não encontra solução e nem resposta. Porque talvez o problema esteja no espírito e não no corpo físico. Então, às vezes, buscar a regressão como uma forma de tratamento é a solução para curar aquele problema que o espírito está carregando ao longo da existência. Mas para isso é necessário um acompanhamento de um profissional sério, competente, de confiança, que trabalhe com a regressão de memória provocada e que vai saber como conduzir essa pessoa da melhor maneira possível. E a pessoa também precisa estar preparada para tudo aquilo que ela vai ver sobre suas vidas passadas, que com certeza vai ter algum episódio bem desagradável, de alguma coisa bem errada, bem ruim, algum
crime que deve ter cometido em alguma outra existência. Então precisa haver esse preparo para ver, para ter conhecimento de tudo isso e saber o que fazer com essas informações, como que vai agir. Por isso que não é aconselhável buscar a regressão de memória apenas por curiosidade, porque também corre-se o risco de nem conseguir acessar nenhuma memória apenas por curiosidade. Precisa haver a necessidade disso ser feito e o merecimento também. Uma outra dúvida que existe também é: se nós esquecemos de tudo que aconteceu nas nossas vidas passadas, será que esqueceríamos também tudo o que aprendemos nelas? E aí o Allan Kardec nos explica que esquecemos sim de como que nós adquirimos os conhecimentos, mas que as ideias inatas são a maior prova de que uma experiência corpórea no passado nos deu a experiência necessária e o aprendizado de algumas virtudes e conhecimentos que trazemos em forma de algumas facilidades. Por isso que crianças desde cedo parecem possuir tantos conhecimentos, até mesmo científicos, como também morais, de inúmeras coisas, que a elas nunca foi devidamente mostrado. São as nossas virtudes, conhecimentos e ideias inatas que derivam de nossas diversas passagens pela vida material. Então, a gente esquece aquilo que a gente fez em outras vidas, mas aquilo que a gente aprendeu, isso a gente vai carregar para sempre, porque fica registrado na consciência do nosso espírito todo o aprendizado adquirido em cada existência, que vai se acumulando ao longo do tempo. Em algum momento, alguma coisa de todo esse aprendizado adquirido um dia vai surgindo no nosso caminho como algum gatilho. É aquele conhecimento que a gente tem sobre alguma coisa, mas a gente não sabe de onde que vem esse conhecimento, como que a gente sabe daquilo. A gente simplesmente sente, a gente simplesmente sabe sobre algumas coisas sem ter estudado, sem ter visto em algum lugar nesta existência. Então, é um conhecimento que a gente já teve em uma outra vida e às vezes desperta na vida atual. É aquela facilidade para tocar algum instrumento musical, aquela sensação de como se a gente já fizesse aquilo a vida inteira, como se a gente sempre soubesse fazer aquilo, aquela coisa diferente, aquela facilidade em aprender um idioma novo, uma facilidade em desenvolver um trabalho diferente, um trabalho manual, um entendimento maior sobre as coisas. Então, tudo aquilo que a gente aprende, a gente nunca esquece, apenas fica ali adormecido na nossa consciência espiritual. Mas em algum momento isso pode ser despertado. E quando o nosso espírito está fora do corpo, seja em momentos de projeção astral durante o sono, ou seja, quando desencarnarmos, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado ao longo da existência, todo esse conhecimento vai estar lá na nossa consciência. E a gente vai poder lembrar de tudo de uma maneira mais simples, espontaneamente, porque estaremos desprendidos da matéria naquele momento. É só a nossa consciência espiritual. Então, todo o conhecimento e aprendizado adquirido ao longo da existência, nada se perde, tudo se transforma. E será que algum dia será dado a todas as pessoas conhecer as suas vidas passadas de uma forma mais irrestrita? De acordo com o autor Felipe Gama, ele diz que sim, que isto é possível. E isto, segundo o autor, acontecerá quando o homem evoluir e, para ele ver seus erros e suas vidas passadas, não passar de história. Quando o homem desprender-se do material e entender que a realidade espiritual prevalece. Sobre esse assunto, a Revista Espírita de 1858, em diversas trocas de mensagens com espíritos superiores habitantes de Júpiter, nos trazem a ideia de que o espírito, ao alcançar elevado grau de adiantamento moral, pode facilmente acessar lembranças de existências passadas, tais como lembranças de um ontem qualquer, porém desprovido de sentimentos menos elevados,
Isso não torna para ele a vida mais sofrida e para ele nada significam senão lembranças de uma infância espiritual muito distante. E aí, dessa forma, nós entendemos essa importância que é dada para essa lei do esquecimento, para o nosso grau atrasado de adiantamento moral aqui na Terra. Então devemos focar no presente, de forma que saldemos as dívidas passadas e assim possamos construir um futuro melhor, sempre em direção ao progresso moral da alma. Então está explicado por que nós não conseguimos lembrar de todas as nossas vidas passadas do jeito que a gente queria. Porque o esquecimento ele é necessário para conseguirmos evoluir espiritualmente e moralmente. Para conseguirmos aprender, para conseguirmos adquirir bons relacionamentos, bons sentimentos hoje, saldar as nossas dívidas de uma maneira mais espontânea, conseguir conviver com inimigos do passado, que hoje temos a oportunidade de ter esses relacionamentos mais saudáveis, melhores, com sentimentos mais elevados. Porque se houvesse as lembranças dos mal entendimentos, dos crimes já cometidos, esse aprendizado não iria ser possível. E a reencarnação, ela iria perder o objetivo dela, que é a evolução moral e espiritual de cada um de nós. Por outro lado, lembrar de vidas passadas pode ser também considerado uma forma de tratamento, de cura, de libertação e de aprendizado também, quando estamos preparados para aquilo que nós vamos ver. Quando nós temos o conhecimento sobre como funciona todas essas coisas, quando sabemos, podemos entender o processo de tudo isso, tudo que já passou, qual a diferença para hoje, para nossa existência atual, como que a gente vai aprender com aquilo que a gente vai ver do nosso passado, qual que é a melhor forma de trabalhar com isso para o nosso bem, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Quem tem as lembranças de outras vidas despertadas por algum motivo, é porque existe uma necessidade e um merecimento nisso. E existe o motivo para haver esse despertar dessas lembranças. O que você vai fazer com essas informações? Por que elas estão chegando na tua memória nesse momento? Qual que é o melhor proveito que você pode tirar disso? E também tem a regressão provocada, que você vai precisar fazer um tratamento terapêutico com um profissional competente e reencarnacionista, que saiba conduzir essa regressão de uma forma saudável e que vá te ajudar a entender tudo isso e te conduzir no melhor caminho possível diante dessas revelações que podem ocorrer. Mas esse tipo de regressão é aconselhável apenas como um tratamento para algum problema espiritual, algum desequilíbrio, algum trauma, alguma fobia, alguma coisa que a medicina tradicional não consiga resolver. Porque a medicina ela só vai buscar tratar os problemas que estão no nosso corpo físico. E o espiritismo, a terapia de vida passada vai tratar o nosso espírito, aqueles problemas que nós estamos carregando na nossa alma ao longo da existência, talvez algum problema de vida passada que hoje esteja afetando no desenvolvimento de alguma atividade do nosso dia a dia, algum trauma que surgiu na vida atual que não tem explicação, origem nesta vida e que a explicação e a raiz do problema pode estar em uma vida passada. Aí, nesses casos, é aconselhável esse tratamento através da regressão provocada, que você vai precisar de um profissional para fazer isso e precisa estar preparado também. E nisso o próprio terapeuta vai saber te preparar e te conduzir da melhor maneira possível. Lembrando, buscar saber vida passada apenas por curiosidade, para saber se você foi boa, má ou quem que você encontrou, também não vai funcionar. Porque essas coisas não são mostradas, despertadas apenas por curiosidade. Precisa haver um motivo, uma necessidade e um merecimento para essas lembranças serem despertadas.
E então eu espero que você tenha entendido todo esse conteúdo de hoje, que tenha sido bem esclarecedor este vídeo sobre essas dúvidas sobre lembrar ou não de vida passada, por que esquecemos as nossas vidas, será que a gente esquece de tudo, até aquilo que a gente aprendeu, enfim. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu direito, deixa nos comentários a sua dúvida, pergunta, sugestão de tema para um próximo vídeo. Se tiver bastante perguntas interessantes, a gente volta a falar exatamente desse assunto, respondendo dúvidas e perguntas, explicando melhor alguma coisa que ficou mal explicada nesse vídeo de hoje. Então, seu comentário ele é sempre muito importante para nos ajudar nessa construção do canal e para a gente saber se essa mensagem transmitida está chegando e te ajudando a entender tudo isso. E se você quer ver algum outro tema por aqui que ainda não tem no canal, deixa nos comentários sua sugestão de um conteúdo diferente para um próximo vídeo. Fica aqui no Diário da Vida, confere os outros vídeos que nós já temos por aqui sobre esses assuntos de vida passada, de regressão, de mediunidade, de reencarnação, que tem muito conteúdo aqui sobre esses assuntos, abordando sempre alguma coisa diferente. Tem relato de experiência com regressão de memória, relato de regressão, relato reencontrando pessoas de outras vidas, como que isso aconteceu, relato de visão de vida passada, que pode te ajudar a entender melhor algumas coisas também. Você pode encontrar em outros vídeos aqui do canal respostas que você está procurando para as suas próprias experiências, talvez. E se não encontrar, deixa nos comentários que viemos fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você está precisando saber mais. Então fica aqui e confira tudo aquilo que nós já temos disponível por aqui. Várias playlists com temas para todos os gostos. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.